Olha, eu acho que eu nunca me vi bibliotecário, né? Eu acho que foi a necessidade, a minha história de vida que foi me trazendo para essa profissão, né, de biblioteconomia, que até então eu nem sabia, né, o que era biblioteconomia, apesar de ter um bibliotecário em casa, que era o meu tio, né? Morei durante 10 anos com meu tio e até cheguei aí com eles em alguns eventos na época que ele era universitário, né? Mas foi uma coisa assim que eu nunca me vi exercendo, né? Mas ao longo da minha trajetória, e aí acho que é legal falar isso, eu fui, apesar de ter meus pais vivos, né, eu fui criado pela minha avó, né, uma alagoana bem porreta, né, que veio de Alagoas para São Paulo para poder tentar, né, vislumbrar uma realidade de futuro melhor para ela, que não seja a lavoura, né, e cortando cana-de-açúcar. Então minha avó, mesmo estudando só até a 4ª série, uma coisa que ela sempre, né, frisou, né, e cobrava de mim era a questão dos estudos, né, que eu pudesse estudar, que eu pudesse fazer uma faculdade, né, e não tivesse um futuro igual ao dela, né. Então era uma coisa assim que ela prezava muito. Então eu sempre encarei o estudo mais do que gostar ou não, mas uma forma assim de poder trazer esse orgulho para minha avó, né? Não desapontá-la por todo o esforço que ela fazia para poder me educar. Então estudei em escola pública, né? No primário, a escola pública que eu estudava no bairro, acho que foi a única escola que eu tive contato com biblioteca na escola. Depois no ginásio, no ensino médio, as escolas onde eu estudei, existia uma sala que se chamava biblioteca, mas ela nunca funcionava e nunca tinha um profissional, que depois foi descobrir que era o bibliotecário lá, né? Um dos meus primeiros trabalhos, né, na adolescência foi num sebo. Então eu trabalhava numa loja que tratava de livros, gibis usados, disco, né? E eu sempre fui um adolescente curioso. Então, como eu fazia parte do atendimento, às vezes iam muito cliente atrás de livros. E aí eu ficava perguntando para eles, né? Mas fala sobre o que esse livro? Por que você quer levar esse livro, né? E aí, conhecendo a história do livro através dos clientes, manifestava esse interesse de também querer ler o livro, né? Até para poder depois conseguir apresentar o livro ou vendê-lo para outras pessoas que fossem atrás e gerar uma conversa. Então eu fui entendendo que a leitura, né, estar em contato com o livro, ia me abrindo, né, um leque de conhecimentos para além do que eu, né, tinha dentro do ambiente meu do dia a dia, né, com os amigos e com os familiares. Me ajudou a trabalhar uma comunicação. Eu era um moleque, né, menino preto de periferia, né, sem muita perspectiva. Então eu era aquele menino que entrava mudo e saía calado, né? E aí quando eu fui me descobrindo com os livros, né, eu fui melhorando essa minha autoestima, me posicionando, me aparecendo mais nas aulas, né? Principalmente a aula de história, que era uma aula que eu adorava e adoro até hoje, né, a história. E aí quando eu entrei naquele processo da juventude de que você está acabando o ensino médio e precisa descobrir o que vai fazer, né? Eu estava certo que eu ia fazer história. Até que eu comprei um guia do estudante na banca de jornal, fui dar uma olhada, né? Lá, lendo esse livro do guia dos estudantes, aí eu tive um primeiro contato e um entendimento do que era, né, o profissional bibliotecário, o que era o estudo de biblioteconomia e ciências da informação. E aí fiquei entre educação e educação física e biblioteconomia, mas também não me via dentro da educação física, apesar de gostar de futsal, não queria trabalhar com academia ou algo nesse sentido. Então, por uma questão de ir filtrando, né, as possibilidades, eu falei assim, eu vou fazer biblioteconomia, porque tem muitas disciplinas que, quando eu comparei, se associavam com as disciplinas de história, e mais essa curiosidade de você entender essa dimensão da leitura, né, esse processo transformador que a leitura ela ocasiona, né, na vida do seu leitor.